Fala aí, meu amigo concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso Direito Administrativo. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um assunto bem bacana, bem tranquilo, que é com relação aos princípios expressos na nossa Constituição Federal. Se você quiser analisar os princípios, você pode localizá-lo no artigo 37 da nossa Constituição Federal e traz como princípio o princípio expresso do LIMP, tá? Bem tranquilo. Como assim, professor LIMP? Vamos fazer isso aí, ó. CF de 88 traz como princípios expressos a ideia do LIMP. O que quer dizer o LIMP, professor? Lembre desse mnemônico. LIMP está relacionado ao princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Certo? Princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos. E nós temos os princípios que são implícitos na nossa Constituição Federal. Só que os princípios implícitos a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu preciso que você lembre do LIMP primeiro para você matar esse assunto, para você gabaritar esse assunto, essa matéria, tá? Vamos começar com o princípio da legalidade. Pessoal, o princípio da legalidade, o próprio nome já diz, já remete a uma ideia de que a administração pública, ela tem que atuar, ela tem que ser pautada na ideia de lei. A administração pública tem que seguir o que está disposto na nossa legislação, certo? Só que o princípio da legalidade, ele traz uma ideia muito ampla. Por quê? Nós também, como pessoas, temos que seguir o princípio da legalidade. Eu tenho que respeitar as legislações. A administração pública tem que respeitar as legislações. Então, o princípio da legalidade, ela traz essa ideia de amplitude. Só que é importante você diferenciar a legalidade para a administração pública da legalidade do particular, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu quero que você imagine o seguinte. A administração pública, ela só vai poder atuar se a lei autorizar ou se a lei mandar ela fazer, certo? Somente isso. O particular não. O particular, ele pode fazer tudo o que ele quiser, exceto o que a lei não autoriza. Por exemplo, eu hoje estou a fim de comprar um carro. Eu posso ir lá na garagem e comprar um carro, sem problema algum. Eu posso comprar uma casa, vou lá e compro a casa, sem problema algum. Vou lá e vendo o meu carro, tem algum problema? Não. A lei está mandando eu vender o carro? A lei está autorizando? Não. Posso vender? Posso. Agora, não gostei daquela pessoa, discutir com ela, vou lá e vou dar um tiro na cabeça dela. Posso isso? Não. Por quê? A lei não autoriza a ideia de homicídio ou tentativa de homicídio. Já estarei praticando um ato que é ilegal. Então, o princípio da legalidade fala, olha, Natan, você pode fazer tudo o que você quiser, exceto se a lei não autorizar. Se a lei falar que não pode fazer, você não pode fazer. A administração pública não. A administração pública somente vai poder atuar, ser pautada, quando a lei autorizar ou a lei mandar, certo? Então vamos anotar a primeira diferença. Então coloquem aí, ó, particular versus administração pública. Então particular possui uma ideia de posso tudo. Vai ver aqui, ó, exceto se a lei proibir, certo? Proibir, bem fácil. A administração pública não. A administração pública vai seguir na linha de que só atuo se a lei autorizar, tá? Eu somente vou conseguir atuar se a lei autorizar.
Por exemplo, eu vou fazer a contratação. Eu preciso de uma legislação autorizando a contratação, certo? Uma lei orçamentária que prevê os gastos públicos. Então tem que existir legislação para a administração pública poder atuar. Vou fazer a compra de um carro, tem que fazer a licitação. Então a legislação tem que autorizar, tem que ter a lei de licitações autorizando a compra do veículo ou a venda do veículo e vai estabelecer quais são as formas para comprar e para vender o carro. Isso aí é a administração pública, é o princípio da legalidade sendo aplicado à administração pública. Professor, e se não tiver lei falando sobre aquilo da administração pública, ela pode fazer? Não, ela não pode fazer. Mas não pode fazer. A administração pública ela só pode atuar se a lei autorizar. Se a lei não autorizar, ela não pode atuar. Certo? Bem facinho. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é que o princípio da legalidade aplicado pelo particular, ele traz uma ideia lato sensu, tá? Lato sensu. E o que quer dizer essa ideia de lato sensu? Que possui uma latitude, uma amplitude na aplicação do direito, no princípio da legalidade. Já a administração é um pouquinho diferente. A ideia da administração pública é uma ideia stricto sensu. E o que quer dizer isso? Que é estrita a aplicação do princípio da legalidade. Então a administração pública ela só é pautada através da legislação. Certo? Bem facinho aí, né, pessoal? Bem tranquilo. Essa é a diferença de princípio da legalidade aplicado ao particular e aplicado à administração pública. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês, que as bancas gostam muito de cobrar, é a diferença do princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. São coisas diferentes e as bancas gostam de confundir os conceitos. Conforme eu disse, o princípio da legalidade ele é um princípio stricto sensu. É um princípio em que a administração pública ela só vai poder atuar se tiver previsão legal, somente se estiver na lei. O princípio da reserva legal ele é um pouquinho diferente. O princípio da reserva legal fala o seguinte, olha, para mim poder criar ou para mim poder nascer com alguma coisa depende de uma legislação. Eu preciso de uma lei, eu preciso de uma reserva legal para poder criar, para poder nascer. Um exemplo, uma autarquia. Uma autarquia eu não posso criar do nada. Eu tenho que ter uma lei específica criando a autarquia, certo? Eu preciso ter uma lei falando, cria-se a autarquia X, com a função X, responsabilidade X. Essa lei tem que ser específica, ela somente vai cuidar da autarquia. Eu não posso misturar tributação, não posso misturar crime, não posso misturar responsabilidade civil, direito civil ali no meio, muda-se o Código Civil, muda-se o Código de Processo Civil. Tem que ser uma lei específica criando uma autarquia. Essa lei específica, essa criação dessa autarquia, se chama princípio da reserva legal. Eu somente vou conseguir criar um membro da administração pública indireta se tiver uma lei criando. Quando fala em criação, princípio da reserva legal, certo? Quando fala na autorização legislativa, princípio da legalidade, tá? Só tomem cuidado nisso aqui que as bancas gostam de cobrar e muita gente tem dificuldade nesse ponto. Inclusive, eu deixei no materialzinho, recomendo você ler, que ali eu expliquei de uma forma bem clara, bem simples, para facilitar a vida de vocês. Certo? Belezinha, vamos avançar mais um pouquinho. Pergunto para vocês, a hierarquia entre princípios? Podemos sacrificar um princípio em detrimento do outro? Vamos lá. Quando eu falo na ideia do LIMP, o LIMP, ele há uma hierarquia? Por exemplo, o princípio da legalidade é superior ao princípio da publicidade? Tomem cuidado, pessoal. Não há hierarquia entre os princípios, tá? Não há hierarquia entre os princípios e não podemos sacrificar um princípio em prol do outro. Eu tenho que aplicar o princípio da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, tá? Eu tenho que respeitar o LIMP, certo? Vamos lá mais um pouquinho. Legalidade. Posso praticar ato não previsto no ordenamento jurídico? Não, pessoal. Lembre-se, o princípio da legalidade não autoriza a aplicação, a administração pública não pode atuar se não existir uma previsão legal autorizando. Certo? Bem facinho, bem tranquilo. Vamos avançar agora para o princípio da impessoalidade. Certo? O princípio da impessoalidade é um princípio que cai bastante em prova, mas eu vou mostrar para vocês um macetezinho, um mapinha mental,
para vocês decorarem esse assunto. Mas antes de eu mostrar, vamos dar uma olhadinha no slide. A impessoalidade, ela é pautada na atuação impessoal do administrador. É um critério de interesse público, tá? Não é de interesse privado. Então a impessoalidade tem que sempre buscar a ideia de interesse público e veda a promoção pessoal, certo? Bem fácil. Vamos esquematizar isso aí? Bora lá. Quando eu falo no princípio da impessoalidade, vamos colocar aqui, ó, princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele busca uma ideia de isonomia. Quando ela fala em uma ideia de isonomia, ele vai buscar vedar a atuação do administrador pautado em discriminação e privilégios. O que quer dizer isso aqui, professor? Quando eu vou fazer a construção de uma obra pública, eu tenho que eu tenho que proibir a ideia de discriminação. Eu não posso falar, vamos contratar a empresa tal, vamos realizar a contratação porque eu gosto daquela pessoa. Não vamos contratar porque eu não gosto dessa pessoa. Não pode, tem que ser uma atuação pautada na ideia de impessoalidade, na ideia de interesse público. E veda também privilégios. Eu não posso ter nenhum tipo de privilégio na construção daquela obra. Por exemplo, comprei uma casa isolada num canto remoto da cidade. Baratinho o terreno top. Comprei uma esquina inteira, certo? Uma esquina inteira. Ninguém mora ali. Ninguém, somente tem o meu terreno, eu pego e construo o rei de uma mansão naquele terreno. Ok? Não tem bairro perto, não tem vizinho perto, é tipo um sítiozinho. Faço o seguinte, crio uma licitação, autorizo e coloco asfalto ao redor do meu terreno e coloco uma via para poder ter acesso, uma via toda asfaltada, a via pública, a BR, certo? Então, asfaltei toda ao redor do meu lote e criei um asfalto específico para mim poder chegar até a rodovia. Te pergunto, eu não estou tendo um privilégio nessa atuação, nesse ato que eu estou tomando? Eu não estou me realizando um privilégio no meu lote? Não está trazendo um benefício pessoal? Sim, e é isso que a administração pública veda. Eu não posso atuar tendo privilégios, eu não posso atuar colocando a discriminação na pessoa, determinando a sua aplicação. Gosto ou não gosto da pessoa? Eu tenho que ser impessoal. Eu tenho que sempre buscar atender o interesse público da sociedade. Certo? Bem facinho. Além do mais, além dele vedar, ele vai buscar a aplicação da igualdade no âmbito material e substancial. Tá? Vai buscar a aplicação da igualdade no âmbito da material e substancial. Vai buscar trazer que todos são iguais perante a lei e eu tenho que fazer a adequação, certo? Tem que tratar o igual no limite da sua igualdade e os desiguais no limite das suas desigualdades. É isso que quer dizer a ideia de igualdade material e substancial. Perfeito, bem tranquilo. Como também o princípio da igualdade vai ter algumas finalidades. E quais são essas finalidades? Vai buscar uma conduta pautada em lei, buscando a finalidade atender o interesse público. Como vai buscar também? Vai buscar também a vedação para alcançar interesse próprio, o interesse de terceiro, tá? De terceiro. Então eu não posso atuar buscando
como finalidade o interesse próprio, certo? Eu não posso buscar como finalidade, no princípio da impessoalidade, a aplicação de um benefício a terceiro. Eu tenho que aplicar a legislação em prol de todos, sempre buscando a ideia do quê? Do nosso interesse público, certo? Do nosso interesse público, certo? E por fim, ele vai buscar a vedação pessoal, ou a vedação ou a promoção pessoal com relação à imagem, símbolo ou nome. O que quer dizer isso aqui, pessoal? O que quer trabalhar esse assunto? Pessoal, é bem facinho, é bem tranquilo. Quando eu falo na vedação da promoção pessoal, ele quer falar o seguinte: eu não posso me promover com relação a uma obra pública. Imagine o seguinte, imagine que eu vou criar, imagine que a administração pública vai criar um hospital gigantesco para atender as pessoas que possuem câncer, certo? Esse hospital vai ser um maior da América do Sul, vai ser um hospital gigantesco, um hospital enorme, vai atender diversas pessoas. Aí, eu, bonitão, chego, falo o seguinte: eu, Natan Piloneto, fui o responsável pela obra. Coloco uma faixa gigantesca, coloco o meu nome no hospital, coloco minha imagem durante a construção da obra e falo: Natan foi o responsável pela criação do hospital. O Natan foi o responsável pela autorização legislativa. O Natan foi responsável pela licitação. Eu não posso trazer essa vinculação a uma obra pública de imagem, de símbolo, ou exemplo, vai lá, coloca o símbolo do Corinthians, vai lá, coloquei o símbolo do Corinthians no hospital. Não pode. O nome da pessoa, não pode, certo? Claro, existe uma legislação que trabalha a questão de nome na aplicação em determinados locais públicos. Em colégio, você vê bastante, Colégio Victório, Colégio Eleodoro, Colégio Getúlio Vargas. Então, existe algumas instituições que possuem o nome, só que é uma legislação especial que trabalha, que a pessoa tem algumas regras. A pessoa tem que ser falecida, tem que ter um certo período da ideia de falecimento, tem que ter uma ideia de granditude no seu nome. Então, vai ter algumas regras que tem que ser seguidas, que tem que ser observadas na legislação. Mas a regra geral é: não posso vincular imagem, símbolo ou nome, porque se eu vincular essa imagem, símbolo ou nome, eu estarei descumprindo com o princípio da impessoalidade. Pessoal, isso aqui é o que mais cai com relação ao princípio da impessoalidade. Eu preciso que vocês marquem e guardem no coração de vocês que esse tópico aparece muito em prova, tá? Então, impessoalidade, bem tranquilo, bem facinho. Vamos agora para o princípio da moralidade. O que quer dizer o princípio da moralidade? Complementar o princípio da legalidade. Então, vamos lá. Ele vai trazer que o ato ele tem que ser legal, no entanto, não basta ele ser apenas legal, ele tem que ser um ato moral, porque se ele for imoral, ele é um ato ilegal, é um ato anulável, certo? Então a atuação da administração pública tem que ser conforme a legislação, mas além de ser conforme a legislação, tem que ser um ato moral. Então a moralidade é um princípio muito importante que completa o princípio da legalidade. Os dois estão trabalhando um do lado do outro, é um princípio que cai bastante em prova também, e é importante você saber essa regrinha principal. Torna jurídico a exigência de uma atuação pautada em ética, certo? Então, minha atuação dentro tem que ser pautado na ética. Um exemplo, imagine que eu vou lá, a administração pública autoriza a utilização de um carro, certo? Autoriza eu poder utilizar o carro, e fala assim: Natan, você pode utilizar o veículo público para atender as finalidades públicas, certo? Pego o meu veículo e autorizo até a ida no aeroporto. Vou no aeroporto praticar uma conduta, realizo lá e penso o seguinte: eu vou dar uma carona para minha mãe, que já está aqui mesmo, chegou de viagem, vou levar até lá em casa e depois eu levo depois eu volto até a administração pública. Te pergunto, ele é um ato legal? Sim, a administração pública autorizou a utilizar o veículo para poder realizar o interesse público, que foi eu ir até o aeroporto e realizar a fiscalização necessária. Mas foi um ato moral? Não. Por quê? É um ato imoral eu estar utilizando um bem público para atender os interesses próprios.
Então, ele é um ato imoral, ele é um ato anulável, é um ato nulo, certo? É um ato imoral. Bem tranquilo. Ocorre em um alcance na modalidade no equilíbrio entre o interesse público e a legalidade, tá? Moralidade se torna um pressuposto de validade dos atos administrativos, então ele começa a se tornar um ato, uma validade para validar aquela prática daquele ato administrativo, porque se ele for considerado um ato contra a moralidade, ele é um ato ilegal, é um ato imoral, é um ato inválido, é um ato anulável, certo? Bem facinho, bem tranquilo essa parte. Princípio da publicidade. Pessoal, o princípio da publicidade, eu esquematizei ele para ficar desenhado e facilitar a vida de vocês. Ele vai buscar a ideia do dever de transparência, busca o acesso à informação, o controle social. O que quer dizer isso aqui? Acesso à informação e controle social. A informação, o princípio da publicidade, visa trazer a informação à população. A população vai fazer o quê? Vai fazer a ideia de acesso, eu vou conseguir acessar uma determinada informação e eu vou conseguir fazer o controle, fazer a fiscalização naquele ato. Um exemplo, lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual fica disposta para toda a população. Eu posso chegar e analisar aquela legislação. Essa é a ideia da publicidade. Eu analiso aquela lei e concordo ou discordo. Se eu discordo, eu estou fazendo o quê? O controle da administração pública. Concordo, discordo, eu estou realizando o controle da administração. Por isso que o princípio da publicidade é muito importante. Ele visa trazer o acesso à informação à população e a população consegue fazer um controle da utilização dos gastos públicos, entre outras informações, entre outros tipos de publicidade. Uma publicidade de uma decisão, certo? Uma publicidade de uma legislação, a publicidade de um ato administrativo, então sempre vai trazer a publicidade à população como regra, tá? Então, dever de publicação dos atos em meio oficial, o meio oficial utilizado é o jornal público, ou tem o diário público, certo? Então tem meios que tem que trazer a população para que ela consiga fazer o controle e tenha acesso à informação. Requisitos de eficácia do ato, porque se eu não publico um ato administrativo, ele pode ser anulado, ele pode ser um ato inválido, certo? Fui lá, publiquei uma lei orçamentária, fiz uma lei orçamentária e não publiquei. Eu serei responsável pela não publicação, tá? Vou responder por um crime de responsabilidade, vou ter uma responsabilidade sobre aquele ato. Então isso se chama o controle da administração pública, pressupõe uma ideia de eficácia do ato praticado, tá? Tomem cuidado nisso aí. Quais são as exceções? Intimidade dos administrados, segurança nacional e também tem os casos da Lei de Acesso à Informação, que traz os critérios de sigilo, ultrasecreto, secreto, reservado, tá? Tem a ideia também do sigilo nos processos, por exemplo, um caso dos tribunais de justiça em que aplica uma ideia de abuso sexual. Não é interessante, não é possível deixar esse processo público, que muita gente vai ter acesso a informações pessoais dos administrados. Então isso aí é uma ideia de sigilo, eu estarei protegendo o administrado. Então tome cuidado. Intimidade dos administrados ou segurança nacional é a exceção do princípio da publicidade. Vamos lá, intimidade dos administrados. Publica meu CPF, publica meu RG, publica meus dados bancários. Isso aí pode trazer um prejuízo. O pessoal pode criar conta falsa, nome laranja, contas laranjas, pode criar financiamentos, pode fazer um escarcéu com esses dados. Então é um dado íntimo, é um dado que não pode ser publicado de uma forma mais ampla. Então é uma exceção ao princípio da publicidade. Segurança nacional. Imagine que o Brasil vai fazer uma guerra. Daí vai lá, publicam no Diário Oficial, vai rolar uma guerra no dia tal contra o país tal. O país vai se armar, o país vai estar se equipando para para poder bater de frente com o Brasil. Então essa é uma ideia de segurança nacional, não pode ser publicada. Eu vou fazer uma operação de investigação sobre drogas, narcotráfico. Verifico isso dali. Se eu publico no Diário Oficial, os caras vão parar de praticar aquela conduta ilegal. Então, não pode ser publicado essas ideias de segurança nacional ou intimidade dos administrados, seguindo a ideia também da Lei de Acesso à Informação. Beleza? Bem facinho, bem tranquilo. E o nosso último princípio é o princípio da eficiência. E o que quer dizer o princípio da eficiência?
O princípio da eficiência é um princípio que ele foi abordado pela Emenda Constitucional 19 de 1998, certo? Então ele não nasceu na Constituição Federal de 88, ele foi uma emenda, por isso ele é um princípio novo, é um princípio bem tranquilo, bem facinho e que vem caindo em prova, mas eu vou ensinar um macetezinho para vocês para facilitar. O princípio da eficiência diz o seguinte: eu tenho que realizar a atuação da administração pública de uma forma eficiente. Só que essa eficiente tem que ser com os instrumentos que eu tenho, tem que ser com o menor custo possível para a administração pública. Então a eficiência diz o seguinte, ó, notem aí, eficiência, eu tenho que ser eficiente. Eu tenho que ser eficiente. Só que essa eficiência tem que ser com um menor custo possível. Tá? Imagina o seguinte, pega um computador, certo? Pega um computador. Com um computador bom, computador topzera, com aquelas telas gigantescas, com um mouse muito bom, com um teclado muito bom, minha produtividade vai ser maior do que eu pegar um computador muito antigo, que tem Word muito antigo, não consigo trabalhar nele, a imagem é um pouco ruim, cansa um pouco mais as vistas, então a produtividade vai ser um pouco menor, certo? Mas o que o princípio da eficiência traz e busca como regra geral? Busca trazer que eu tenho que ser eficiente com o menor custo possível. Então eu tenho que buscar a eficiência com o menor custo possível. Eu tenho que ter um material de trabalho que eu consiga trabalhar e eu tenho que ser o mais eficiente possível com aquele material que eu tenho, certo? Eu tenho que trazer essa eficiência com o material que eu disponho, ok? Se eu começo a trazer um custo absurdo para a administração pública, começa a prejudicar, começa a trazer desbenefícios para a administração pública. Por isso que a administração pública visa e trouxe esse princípio. Eu tenho que ser eficiente, só com o menor custo possível. O que eu tenho que realizar, eu tenho que fazer com eficiência com o material que eu disponho. Certo? Pessoal, vale destacar também que ele vai buscar a utilização racional dos bens públicos, tá? Uso racional dos bens públicos. Então, eu tenho que utilizar de forma racional os bens públicos. Eu não posso sair com a caneta riscando tudo, tá? Porque eu tenho que utilizar de uma forma racional e tenho que fazer que aquele equipamento seja eficiente e que dure o que tem que durar, mas que eu consiga utilizar ele, por exemplo, a assinatura de contratos, para poder fazer anotações e não para poder utilizar de forma indevida. Tá? O que você mais vai ouvir na prova de vocês quando fala em princípio da eficiência? O primeiro é o controle de gestão, tá? Controle de gestão, a ideia de celeridade processual, eu tenho que fazer o processo tramitar de uma forma mais rápida, tendo o menor custo possível, com todos os instrumentos que eu tenho, com o número de assessores que eu tenho, com os equipamentos que eu tenho, e além do mais, a ideia da demissão do servidor. A demissão do servidor por questão de eficiência. Um exemplo, o indivíduo foi lá e não passou no exame periódico, certo? Foi feita a avaliação dele e na avaliação constatou que ele está sendo ineficiente, que ele não está cumprindo com as suas obrigações. Realiza a demissão dele. Isso aí é considerado como o princípio da eficiência na sua atuação, tá? Esse aqui é o princípio da eficiência desenhado para vocês. Vamos avançar mais um pouquinho nas questões que poderão aparecer na prova de vocês. Com relação ao aspecto da administração pública, julgue o item a seguir. A publicidade dos atos administrativos favorece o controle social, razão pela qual, de forma moderna, a administração pública brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, não mais admite que os atos praticados no seu âmbito possam proteger por qualquer tipo de sigilo. Então diz assim, o princípio da publicidade ele é um princípio moderno e diz que, conforme o enunciado da questão,
que a publicidade ele é exclusivo. Então tem que todos os atos publicar. Pessoal, tá errado. Existem algumas exceções ao princípio da publicidade, conforme a gente viu, que é o caso de uma proteção de um dado íntimo pessoal ou a questão até mesmo da segurança nacional. Então, essa ideia traz que tem atos que são a exceção ao princípio da publicidade e não são todos que podem ser protegidos por qualquer... não existe atos que não podem ser protegidos pelo sigilo, tá? Tomem cuidado, muito cuidado nessas questõezinhas, porque elas induzem o candidato a erro. Então a questão ela está errada, porque existem exceções sim ao princípio da publicidade, que são a ideia da proteção dos dados íntimos das pessoas e a ideia da segurança nacional, além da lei de acesso à informação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, ALFA, deseja realizar a campanha em caráter informativo, tá? Como, por exemplo, uma ideia de caráter orientativo, a colocação de cinto de segurança, se dirigir não beba, não ultrapasse em faixa dupla, essa ideia de caráter informativo, tá? De orientação social relacionada à política pública, de sua competência, mediante a instalação de outdoors pelo Estado. Então vamos lá, vou colocar um outdoor, por exemplo, se dirigir e se beber, não dirija, ou coloque o cinto de segurança ao sair de casa, ao sair do carro, ao entrar no carro, perdão, ao entrar no carro, ou ligue os seus faróis, informações básicas de caráter informativo. É isso que quer dizer que o Estado ele praticou essa conduta. De acordo com a Constituição da República em tese, a publicidade pretendida ela é viável, mas dela não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Pessoal, está correto, tá? Perfeita questão. Eu posso colocar uma placa de caráter informativo sem problema algum, desde que dela não tenha nome, símbolo ou imagem. Eu não posso falar, conforme dito por Natan, se dirigir, se beber, não dirija. Não posso, tá? Tem que ser APRF, alerta que se acaso for utilizar as rodovias, não beba, certo? Pode utilizar... o Estado do Paraná dispõe que se for dirigir, não beba, certo? Existem essas previsões legais, a alternativa A está correta. Vamos ver a B. Inviável, está errado, porque tal publicidade caracteriza a promoção pessoal. Não caracteriza, pessoal, porque ela está atuando no Estado e busca informação da população. Inviável, errado, porque a publicidade caracteriza a promoção pessoal com consequente improbidade administrativa. Errado, alternativa C. Letra D. Viável, e dela poderá constar nomes e símbolos e imagens. Está aqui o erro, pessoal. Não poderá constar nomes, símbolos ou imagens. Viável, e dela poderá constar nomes e símbolos. Então aqui também está o erro da alternativa E. Nosso gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então com isso nós encerramos mais uma aula. Se você tiver dúvidas, por favor, me mande. Forte abraço, bons estudos e até mais!